Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 da nossa revista do quarto trimestre de 2022, a Justiça Divina, da classe de adultos. O tema desta lição é: quando se vai a glória de Deus? O texto áureo é: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23, a verdade prática. Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Nós temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro, que é conceituar a glória de Deus, explicar a retirada da glória de Deus e relacionar o segundo templo com a glória de Deus. O texto da nossa lição está em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19, e capítulo 11, o 22 e o 25, que vai falando da trajetória da glória de Deus saindo do templo, que diz assim: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Aqui eu já vou começar a falar um pouquinho dessa trajetória, que é o que nos interessa aqui na aula. Veja, Deus, ele chama um povo para lhe servir, povo de Israel, descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus leva esse povo a uma terra, a um território, terra de Canaã, e lhes dá essa terra por possessão. Nessa terra, ele escolhe uma cidade chamada de Jerusalém, que pertencia à tribo de Judá. Então Deus escolhe a cidade santa, chamada Jerusalém. E dentro desta cidade é construído um templo, um lugar de adoração a Deus, o único lugar que Deus permitia que ele fosse adorado, que ali fosse oferecido sacrifícios. Então Deus escolhe aquele local, a cidade de Jerusalém, para ter o templo, a casa do Senhor, o lugar onde ele escolheu para fazer habitar o seu nome. Então veja, eu tenho um povo, eu tenho um território, uma cidade e tenho um local de adoração, o templo. Deus vai fazendo isso. E dentro, então eu tenho o povo de Israel, eu tenho a cidade santa Jerusalém e tenho o templo. E dentro do templo, o templo tinha 3 partes. Aquilo que nós chamamos de átrio, que era a parte de fora, onde ficava o altar de sacrifício e a bacia de bronze. Nós temos a parte de dentro, que era dividida em 2. A primeiro lugar santo, onde ficava a mesa da preposição dos pães, onde ficava o candelabro e o altar de incenso. E temos o outro compartimento, que é o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, que tinha uma tampa, e sobre essa tampa tinham 2 querubins em cima. Então o templo, ele era formado átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Então nós temos um povo, nós temos uma cidade, nós temos um templo. 3. Nós temos o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. 3. É muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque quando nós falamos da glória de Deus, a glória de Deus, vamos falar assim, ela pode ser interpretada de várias formas, ela pode representar várias coisas. Por exemplo, a tradução do Kabod, que é a glória de Deus no hebraico, que é até utilizada nesse texto de Ezequiel, ela é peso. Por isso que Paulo fala, nós somos transformados de glória em glória. Nós precisamos do peso da glória sobre nós, para nós sermos transformados. E quando nós temos um peso sobre nós, é algo que causa certo incômodo. Então, quando a glória de Deus vem, ela causa incômodo. Ela veio sobre Isaías,
e causou constrangimento no profeta. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele só foi constrangido, só sofreu esse incômodo quando ele teve um contato com a glória de Deus. Então a glória é um peso. O peso ele gera incômodo, constrangimento. E esse incômodo, constrangimento nos leva à mudança. E é de glória em glória, ou seja, de peso em peso, que o nosso caráter é moldado e transformado segundo o caráter de Jesus Cristo, né? E pode significar também resplendor, poder, honra, reputação, valor e assim vai. Então, ou seja, quando Deus se manifesta ao homem, nós temos um contato com a glória dele. Quando Deus cura um enfermo, nós temos um contato com ele, porque faz parte do poder de Deus. Então, a glória de Deus ela é manifesta de várias formas. E uma das mais lindas é através da presença dele, da presença real de Deus em determinado local, que nós podemos falar da glória. Então, Ezequiel ele teve esse contato com a glória de Deus no momento do seu chamado, capítulo 1 até o 3. Muito forte isso. E ele foi levado a níveis espirituais diferenciados. Ele conheceu, presta atenção, hein? O profeta primeiro teve um contato com a glória de Deus, para depois poder profetizar sobre a glória de Deus. Isaías teve um contato com a glória de Deus no seu chamado no capítulo 6, para depois profetizar sobre a glória de Deus no capítulo 53 de uma forma mais clara e quase em todos os seus capítulos, quando ele se direciona a Jesus Cristo. Então nós precisamos primeiro ter contato, nos envolver com a glória, com a presença de Deus, para que nós possamos falar da presença, da glória de Deus. Isso é muito importante para o chamado. Então o profeta teve esse contato com a glória, ele conhecia isso. E nós começamos a ler o texto e nós vamos ver que esses versículos da leitura bíblica em classe, que foram separados, eles mostram uma trajetória, que é a trajetória da glória de Deus. Então, a glória de Deus, ela veio sobre um povo, se revelou lá em Êxodo 19, ela veio, o monte fumegou, ficou em chamas, o povo teve contato, ouviu os trovões, Deus falando, teve o contato com a glória, com a presença de Deus. Depois, Deus vem com a sua glória, dando a terra prometida para o povo. Ali Deus vem com a sua glória sobre a cidade de Jerusalém, ao ponto de ser chamada a cidade santa, a cidade do Deus vivo. E Deus vem com a sua glória quando Salomão levanta o templo. E ele vem sim de uma forma tão forte que as pessoas não conseguem ficar em pé na presença de Deus, na presença da sua glória. E hoje em dia tem pessoas que quando tem contato com a glória de Deus, não conseguem ficar em pé. Esse negócio aí que a pessoa só cai porque está cheio de demônio, é mentira do diabo, porque tem na Bíblia. Daniel, quando teve contato com a glória de Deus, não conseguiu ficar em pé. As pessoas no templo, quando Salomão consagrava o templo ao Senhor, não conseguiram ficar em pé. Em Atos dos Apóstolos, eles estavam como bêbados, porque tiveram contato com a glória do Senhor. Então nós temos que ter discernimento, porque muitos não sentem a glória, não têm a presença de Deus em sua vida. Aí quando uma pessoa começa a ter contato com a glória, começa a sentir a presença, e o seu corpo começa a ficar impactado, já vem julgamentos falando que aquilo que é uma ação do Espírito não é do Espírito, e podem acabar blasfemando contra o Espírito de Deus, atribuindo as obras do Espírito ao diabo. Muito cuidado. Então nós temos aqui a glória de Deus, nós temos a glória de Deus Pai, nós temos a glória do Filho, Jesus Cristo, e nós temos a glória do Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo essa glória de Deus, a glória de Deus Pai, que entrou acompanhando esse povo desde o seu chamado até a conquista da terra, que estabeleceu ali uma cidade santa,
e o templo. E a glória de Deus era visível, palpável, quando Salomão consagra o templo. Deus confirmando que ali ele escolheu um lugar para fazer habitar o seu nome. Aqueles que se voltassem ao templo, que orassem, chorassem, se arrependessem, se convertessem, Deus os ouviria. E hoje Deus escolheu a igreja para fazer habitar o seu nome. E aqueles que vão à igreja, aqueles que oram, se humilham, choram, se arrependem, Deus os ouve. Não mudou, é a mesma coisa. Porque Deus escolheu a igreja para manifestar a sua glória, o seu poder. Ele escolheu. Então nós temos que dar importância e valor, porque na época aqui de Ezequiel, ainda a glória estava no templo, mas ela era desprezada. E quando nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo 7, nós vamos ver um relato muito triste, porque o povo tinha saído para a guerra, sem a real presença de Deus, mas levando a arca da presença, contra os filisteus, e perderam. E nisso a arca foi embora. A presença de Deus, tipificada naquele objeto, a arca da aliança, foi realmente embora do meio do povo, e ficou muitos anos fora. Quer ver? 1 Samuel capítulo 7, ele vai falando assim, ó. Quer ver? Nós estamos aqui, eu vou ler aqui. E sucedeu que, versículo 1, então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Até então a arca não estava em um lugar apropriado. Ela devia estar lá no tabernáculo em Siló, mas não estava. Aonde que estava a arca? Quando você vai lá em Salmos 132, vamos lá. Salmo 132, o Davi fala onde que estava. Ele começa falando assim, ó. Veja. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ele está se referindo à arca, que carregava a presença de Deus, que estava sobre os querubins, na tampa da arca. Versículo 6, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar, ou seja, ela estava jogada no meio do mato. A presença de Deus tinha sido desprezada, e muitas pessoas hoje mesmo estão na igreja, desprezam a presença de Deus, não fazem como Davi, que orava, jejuava, fazia voto, buscava, não dormia, fazia vigílias, para ter a presença de Deus na sua vida. Muitas pessoas vão para a igreja e não estão nem aí para a presença de Deus. Elas querem ser agradadas com um louvor bonito, elas querem ouvir uma mensagem que massageie seu ego, que lhe motive, que lhe agrade, não estão nem aí para a presença de Deus, que é um peso, que traz incômodo, que traz constrangimento, que nos molda ao caráter de Cristo. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Ou seja, a arca ficou, nesse período que Eli morreu, que a arca foi perdida, até Saul, 20 anos, fora do seu lugar. Saul reinou por 40 anos, não estava nem aí para a presença de Deus, não quis trazer. Saul queria o profeta, queria profecia, queria Samuel, mas não queria a presença de Deus, deixou a arca jogada lá. Davi começa o seu reinado, ainda demora 10 anos, para ele conseguir trazer a arca para o seu local devido. Ou seja, a arca ficou 70 anos fora do seu lugar. A presença de Deus ficou 70 anos fora do lugar onde Deus escolheu para ela estar presente. Aí você fala, nós estamos vendo aqui, estudando Ezequiel, onde o povo vai para o cativeiro, e nós sabemos que eles ficam 70 anos no cativeiro. E a arca ficou 70 anos fora do seu lugar. Olha que coisa interessante. Parece coincidência, ou melhor, jesuicidência, mas não é.
O povo desprezou a presença de Deus por 70 anos. Foi para o cativeiro por 70 anos. Ou seja, quando nós não temos a presença de Deus, nós estamos, vamos assim, entregues à presença do maligno. Então a presença de Deus tem que ser algo mais importante na nossa vida. Por quê? Porque a presença de Deus ela pode chegar sobre nós num determinado momento, nós convivemos com a presença, mas as coisas dessa vida, os problemas, as circunstâncias, pode nos levar a nos esquecermos da presença, a não buscarmos mais a presença, não queremos ser incomodados pela presença, pelo peso de glória, e isso vai acabando nos afastando, a arca vai para longe, a presença vai para longe, daqui a pouco ela está jogada no meio do mato. Mas eu continuo sendo crente, vou para a igreja, canto louvor, estou lá, reclamo do pastor, faço isso, faço... Essa igreja aqui não tem poder de Deus, nessa igreja eu não sinto nada, não tem presença. Não tem porque você não está nem aí para a presença. Porque você carrega a presença de Deus, você é o agente que vai abrir os céus para a presença de Deus se manifestar no lugar onde você está. É por isso que durante um culto tem pessoas que estão ali embriagadas do Espírito Santo, estão cheias da presença de Deus, e outras que são verdadeiros icebergs. Alguns até gritam, falam em língua, roda, pula, mas não tem a presença. Então nós temos que buscar a presença como se nada mais importasse nas nossas vidas. Então vamos continuar aqui. Então a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Veja, ele está falando aqui do lugar santíssimo. Então o templo tem o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Os dois querubins na tampa da arca e a presença de Deus se manifestava ali. Então há uma trajetória. Então a presença chegou até o lugar secreto, até o santo dos santos. E agora ela vai sair. E quando ela sai, ela vai passando pelo caminho por onde ela veio. Então primeiro, estava ali, ela se levantou dos querubins do lugar santíssimo até a entrada do templo, lugar santo, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à mão. Aí vai para Ezequiel 10:4. Então ele confirma o que estava lá no 9. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. Então ela sai do lugar santíssimo e vai para o lugar santo. E encheu-se a casa de uma nuvem. Como que eu sei que ali é o lugar santo? Porque o lugar santo era fechado. O santo e o santíssimo era fechado. O átrio era aberto. Então ele está falando, sai do santíssimo, ali da tampa do propiciatório, onde tinha o querubim, vai para a entrada da casa e enche toda a casa, ou seja, ela ainda está do lado de dentro. Então ela sai do lugar santo, sai do lugar santíssimo e vai para o lugar santo. Sai da onde estava a arca da presença e agora vai ali para o altar de incenso, para o candelabro, para a mesa da preposição dos pães. E o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Ou seja, essa glória que saiu do Santíssimo, foi ali para o lugar santo, agora ela está passando pelo átrio. Olha, ela está saindo. Nós somos templo de habitação do Espírito Santo. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Átrio, que é o corpo, lugar santo, que é a nossa alma, a nossa mente, a nossa psique, lugar santíssimo, que é o nosso espírito. A glória de Deus, a presença de Deus tem que estar no nosso espírito. Porém, quando ela sai do espírito, ela passa pela alma, para que o homem ainda se convença, se arrependa e volte-se para Deus, para que a glória volte para o lugar santíssimo. Se o homem não se arrepender, ela vai dar um sinal ali no corpo, no átrio, até ela ir embora. Quando ela vai embora, começa a vir enfermidade, começa a vir um monte de coisas sobre as nossas vidas. Parece que a casa cai, que é o que aconteceu. A glória saiu, a casa de Deus caiu, foi destruída por Nabucodonosor. Enquanto a glória estava lá, Nabucodonosor não tocou no templo. Enquanto você estiver carregado da presença de Deus, cheio da glória de Deus, o maligno não te toca, diz a Bíblia. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Pô, mas querubim de novo? Sim, porque quando a glória de Deus vem, quando a presença de Deus vem, como Deus mostrou para o próprio Ezequiel, lá no capítulo 1, confirma agora no capítulo 10,
Deus vem assentado no seu trono, e esse trono está sobre uma plataforma, e os querubins carregam em seus ombros essa plataforma. É como se fosse a Arca da Aliança, que tinha os varais e tinha que ser carregado nos ombros dos sacerdotes ali, dos levitas, né? Tinha que ter 4 carregando. Então, o trono de Deus é como se fosse uma plataforma com o trono em cima, e os querubins, cada um na sua ponta, carregando nos ombros a presença de Deus, porque é algo individual. Eu não posso botar um animal, um carro, um objeto, não, eu tenho que carregar no meu ombro a glória, a presença de Deus comigo. Então aparece de novo, por quê? Que agora o trono já estava se movendo até o átrio, já tinha saído do santíssimo, passado pelo céu, estava no átrio, e Deus mostrou para o profeta os querubins carregando. E se você ler esses capítulos, você vai ver a descrição das rodas, do redemoinho, dos querubins carregando a plataforma do trono, porque a glória, que é a presença, e Deus vem no seu trono, essa é a presença de Deus, estava literalmente saindo de lá. Então, saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. Então, começou a sair. E as rodas os acompanham, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Aí vai para o capítulo 11, 22. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus, do Deus de Israel, estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade. Então ela subiu, saiu do templo, passou ali pela cidade, porque é uma trajetória, porque vai que o povo se arrepende ali no meio do caminho, vai que o peso da glória toque e eles se arrependam, vai que tem a gente ali no meio do povo, no meio da cidade, que está chorando, se arrependendo, clamando ao Senhor para que a glória volte. Deus vai dando oportunidades. Então passa ali no meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então, vamos lá. Ela sai do lugar santíssimo, enche a casa no lugar santo, passa com resplendor pelo átrio, depois ela se move por entre a cidade, até sair para os muros da cidade e chegar no monte, chamado Monte das Oliveiras. Tudo isso é profético, é a trajetória da glória de Deus. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia, para os cativeiros, se foi de mim a visão que eu tinha visto. Falei aos cativos todas essas coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ou seja, quando você lê esses capítulos, você vai ver Ezequiel interagindo, Ezequiel intercedendo, orando, Deus, mas até os remanescentes vão morrer. Ezequiel vendo o trono de Deus, no meio dos átrios, no meio do átrio, passando pela cidade, Ezequiel intercedendo, falando com Deus, vendo os anjos se movimentando, mas todo o povo não via nada. Ou seja, Ezequiel estava num outro nível espiritual, como se ele estivesse numa sala de cinema, vendo aquele filme passando, ele falando, interagindo, e o povo não vendo, não ouvindo nada, porque o povo estava insensível à presença de Deus, porque o povo não desejava mais a presença não servia para nada. E nós temos que tomar cuidado para não sermos insensíveis, porque durante o culto tem irmãos tendo visões, tem irmãos recebendo profecia, tem irmãos sendo tocados, quebrantados por Deus, e outros não estão vendo nada, não estão sentindo nada, não tem nada, porque estão insensíveis à presença de Deus. Temos que tomar muito cuidado para isso. Nós temos que ser sensíveis à presença de Deus. Então esse é o resumo mais lindo, é a trajetória, sai do Santíssimo, passa pelo Santo, enche a casa, do átrio vai pela cidade até chegar no Monte das Oliveiras. E por que Monte das Oliveiras? Isso já estava apontando para o milênio, porque a glória foi embora, certo? Então, primeiro a glória se manifesta no tabernáculo de Moisés, está ali a presença, aí com o pecado do povo e a falta de interesse pela presença de Deus, na época de Eli, a glória vai embora. Demora 70 anos, Davi traz a arca e a presença de Deus de volta para a cidade santa, para o meio do povo. Salomão vai e pega
essa presença que estava na tenda de Davi, e junta ali na cidade de Jerusalém, ele traz o tabernáculo de Moisés, que estava em Siló, para a cidade santa. E a glória de Deus enche o lugar, ou seja, ela volta. Então, depois de 70 anos, Davi trouxe a glória de volta. Salomão consolida ela. Deus confirma com a sua presença, enchendo todo aquele lugar, átrio, lugar santo e santíssimo. Toda a cidade é tocada. Aí o povo vai se desviando de novo do Senhor. E a Bíblia fala porque eles não guardaram os anos sabáticos. O que é ano sabático? 6 anos trabalharás a terra, no 7º ano ela terá descanso. Então de 7 em 7 anos a terra tinha que descansar, você não podia mais trabalhar na terra. E o povo não observou esses anos do descanso sabático. Então de 7 em 7 anos eles desobedeciam a Deus. E se você for contar quantos anos foram, o período, desse descaso para com Deus, nós vamos chegar na profecia das 70 semanas de Jeremias, que o nosso amigo Daniel ora, jejua até Deus revelar que aquelas 70 semanas eram 70 anos de cativeiro. Então nós podemos falar, o povo foi para o cativeiro porque não guardou o descanso sabático, está escrito na Bíblia, porque negligenciaram por 70 anos a presença de Deus, e com isso se entregaram à idolatria, a abominações. Então, agora nós estamos no templo de no templo de Salomão, na época de Ezequiel, onde a glória foi embora e o templo será totalmente destruído. Porém, um novo templo vai ser erguido, chamado de templo de Zorobabel, quando eles voltam do exílio, Esdras, Neemias. E quando esse templo é reerguido, o povo chora. Os anciãos choram, os mais novos se alegram, porém não tem a manifestação da glória, a presença de Deus não enche o lugar. E a profecia do profeta Ageu é que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira, mas não teve manifestação de glória nenhuma quando o templo foi construído novamente ali com Zorobabel, Esdras e Neemias. Mas se não teve manifestação da glória e da presença, como que vai ser maior do que a glória do templo de Salomão? Simples, porque nesse templo de Zorobabel, Jesus iria pisar lá. Muitos anos depois, Jesus entrou no templo de Zorobabel. A glória de Deus manifesta no Filho, que está lá em João 1,14. Vamos ler. João, capítulo 1, versículo 14. A glória de Deus agora revelada no Filho. João 1,14. Fala assim, João 1,14. Cadê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tem a glória do Pai, tem a glória do Filho, e a glória do Pai se manifesta no Filho, porque Jesus fala, entre o capítulo 15 e 17, Pai, a glória que tu me destes eu entrego a eles. Glorifica teu Filho, Senhor. Então nós vemos um movimento de glória, e Jesus carregando glória, ele entra no templo de Zorobabel, ou seja, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, mesmo que o povo rejeitaste esta glória, chamada Jesus, unigênito do Pai, assim como o povo rejeitou a glória do tabernáculo de Moisés, assim como o povo rejeitou a glória do templo de Salomão e veio a destruição, aqui que nós estamos estudando o profeta Ezequiel, assim também o povo rejeitou a glória do templo de Zorobabel com a presença de Jesus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Assim como hoje tem pessoas rejeitando a glória, negligenciando a presença de Deus dentro da igreja. Eles não estão buscando a glória, a presença de Deus na igreja. Estão buscando interesses próprios, estão buscando vida social, alguns estão buscando casamento, não estão buscando a presença. E qualquer coisa que você faz sem a presença, pode até durar um certo tempo, mas vai acabar.
A motivação nossa tem que ser a presença de Deus. Então, Jesus veio ao templo de Zorobabel manifestando essa glória, essa presença. É tudo tipológico. E a presença foi embora. Jesus foi embora, porque os seus não receberam. Mas ele vai voltar com esplendor e grande glória, porque a glória foi embora, vai voltar com glória. E ele, quando ele voltar, ele vai pisar sobre o monte das oliveiras, assim como foi mostrado a Ezequiel, aqui capítulo 10 e 11. É uma trajetória da glória, porque eles rejeitaram ao Senhor. A igreja hoje, ela tem que carregar a glória, ela tem que carregar a presença nos ombros de Deus. Aonde você tem que carregar a presença, porque a presença de Deus é o nosso passaporte para o céu. Sem a presença nós estamos condenados, nós estamos rejeitando a Jesus. Ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. É a presença. Mas não é só falar que estou junto aqui, vim para a igreja, não. Eu tenho que carregar a presença. Eu preciso amar a presença, para que ela não vá embora de mim. A presença de Deus, ela sai de nós, ela vai embora. Ela vai embora. Eu posso ser um crente frio na igreja sem a presença de Jesus Cristo. Isso é inaceitável. Isso é a presença, é Jesus. E o fim do tempo já está aí. O amor de muitos esfriará. Por que o amor de muitos vai esfriar? Porque eles não têm a presença. Então que nós possamos aplicar essa lição nas nossas vidas, para que a glória de Deus, a presença, não saia de nós, mas que nós possamos ser os cultivadores, atrair a presença de Deus, e quando nós estivermos no culto, onde nós estivermos, nós possamos manifestar essa presença de Deus, que ela seja visível nas nossas vidas. Que Deus te abençoe com mais essa lição, em nome de Jesus.